Hoje, nesta manhã, nós vamos falar sobre o fascismo. E é uma palavrinha que depois de 2023, principalmente, ficou muito em moda o fascismo. É fascismo para lá, você é fascista, fascismo para cá. Não, eu não sou, tudo bem, Tuco. Eu não sou, mas você é. Fascismo é quem? Quem é fascista? Então nós vamos falar o que é o fascismo, o que ele advoga, o fascismo advoga, e por que é perigoso para um cristão o fascismo. Então vamos começar a nossa aula desta manhã. Esse é o símbolo do Partido Nacional Fascista, o partido criado por Benito Mussolini na Itália em 1915. Esse é o símbolo. Tudo bem aí? E o termo fascismo é derivado da palavra latina fascis, que é esse emaranhado de feixes amarrado ao tronco de um machado, que foi um símbolo do poder conferido aos magistrados da República Romana de flagelar e decapitar cidadãos desobedientes. Eram carregados pelos lictores e poderiam ser usados para castigo corporal e pena capital. A seu próprio comando. Mussolini adotou esse símbolo para o seu partido, cujos seguidores passaram a chamar-se de fascistas. O símbolo das faces sugeria a força pela união. Uma única haste é facilmente quebrada, enquanto o feixe é difícil de se quebrar. Então, por isso, Mussolini usou as faces, que são esses feixes de varas amarrados ao machado, porque ele pregava a união do povo em prol de uma ideia. Para começar nossa aula, um texto bíblico. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Por que eu falei, o símbolo remete à união, o símbolo que Mussolini adota remete à união, remete à pena capital. Por que eu trago, então, o texto de Êxodo 20, o primeiro mandamento, quando diz, não terás outros deuses diante de mim? Para explicar isso, eu vou usar as palavras do autor David Koyzis, que diz no seu livro Visões e Ilusões Políticas, da editora Vida Nova: no fascismo, a lealdade ao Estado se torna a mais sublime lealdade que os cidadãos podem ter. E essa relação idólatra se torna a característica que define a comunidade nacional. Discordar dessa devoção religiosa é exilar-se da nação. Então, e nós vamos ver isso depois nas características do fascismo, o que eles pregam, quais são as principais ideias dele. O seu líder supremo é como quase um Deus, uma pessoa quase perfeita, uma pessoa que não tem erros. Você deve quase uma veneração cega a esse homem. E nós sabemos que nós não devemos ter outros deuses, nós não devemos seguir cegamente a nenhum homem, nós não devemos seguir cegamente a nenhuma ideia, a não ser aquilo que está na palavra do nosso Deus. Então, como o autor David Koyzis diz, discordar dessa devoção religiosa é quase sem fazer parte da nação onde existia o fascismo. Mas deixemos então o próprio Benito Mussolini nos falar. Aqui são palavras do tratado que Benito Mussolini fez na criação do seu
Partido Nacional Fascista. São palavras do próprio Benito Mussolini. Ele diz: admitindo que o século XIX foi o século do socialismo, do liberalismo, da democracia, isso não significa que o século XX também deva ser o século do socialismo, do liberalismo, da democracia. Doutrinas políticas passam, nações permanecem. Somos livres para acreditar que este é o século da autoridade, um século tendendo à direita, um século fascista. Se o século XIX foi o século do indivíduo, o liberalismo implica o individualismo, somos livres para acreditar que este é o século coletivo e, portanto, o século do Estado. Desculpe, não passei. O fascismo é uma concepção religiosa na qual o homem é visto em sua relação iminente com uma lei superior e com uma vontade objetiva que transcende o indivíduo em particular. Ele o eleva à condição de membro consciente de uma sociedade espiritual. Quem viu na política religiosa do regime fascista nada mais que mero oportunismo não compreendeu que o que é o fascismo. Além de ser um sistema de governo, é também, acima de tudo, um sistema de pensamento. Palavras de Benito Mussolini na doutrina do fascismo, quando ele cria o seu partido fascista na Itália, em 1915. Então, o próprio Benito Mussolini vai falar que o fascismo é uma concepção religiosa, quase tratando-se como o próprio Deus, Mussolini. E ele vai falar que é como uma lei superior que transcende o indivíduo em particular e o eleva à condição de membro consciente de uma sociedade espiritual. Isso tudo são as ideias de Benito Mussolini. E é interessante notar que nós vamos ver no decorrer disso, ele se põe contra, como nós vimos no slide anterior, ele vai falar, se no século XIX foi o século do socialismo, do liberalismo, da democracia, ele fala, isso não significa que no século XX também vai ser o século do socialismo, do liberalismo, da democracia. Ele era contra o marxismo, Mussolini, ele era contra o liberalismo. Então, assim, ele não defendia igualdade de classes como defendia o marxismo. Ele sabia que existiam desigualdades, sim, e elas deveriam existir, as desigualdades deveriam continuar existindo. Mas ele também não era a favor do liberalismo, e que tudo fosse liberal, cada um fosse fazendo aquilo que deseja, e nem da democracia, porque nós vamos ver que é um sistema de governo, o fascismo, que deriva do nacionalismo e é um governo totalmente autoritário em torno da figura proeminente que o comanda. Então, hoje, por isso, muitas vezes, como ele fala aqui no início do slide anterior, quando ele diz, somos livres para acreditar que este é o século da autoridade, um século tendendo à direita, um século fascista. E por ele ser contra o marxismo, o socialismo, ele deixar claro, muitas pessoas colocam o espectro do fascismo no espectro da extrema direita. Só que eu tendo a concordar com o autor David Koyzis, que nós vimos no início dessa aula aqui, tratar de visões políticas apenas no espectro direita e esquerda é muito pobre na discussão. Ele tinha, de fato, o seu antagonismo, se a gente considerar o marxismo totalmente esquerda, ele tem totalmente direita, sim, o fascismo, porque ele era contrário ao marxismo, ao socialismo, a todas essas coisas. Então, assim, e nós não estamos aqui para defender direita, esquerda, nós
temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Nós devemos seguir o que Deus nos ordena, nos instrui pela sua palavra. Devemos julgar tudo o que está sendo proposto no nosso mundo, em matéria de pensamentos, de doutrinas políticas e todas essas coisas. Se um governo tende mais à esquerda e aí é um governo progressista, é lógico que nós vamos ser contra. Agora, se temos um governo de extrema direita aqui, nós vamos ver coisas que eles faziam, os fascistas, nós também devemos ser contra também. Então, a gente não é que a gente faz, então, nós somos o centro? Não, nós não somos o centro, não ficamos em cima do muro. Nós defendemos aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós somos pelo direito à vida. A Bíblia defende o direito da propriedade. Então, tudo isso nós também defendemos. Dito isso, a concepção fascista do Estado é abrangente. Fora dela, nenhum valor humano ou espiritual pode existir, muito menos ter valor. Assim compreendido, o fascismo é totalitário e o Estado fascista, uma síntese e uma unidade que inclui todos os valores, interpreta, desenvolve e potencializa a vida de um povo. Então, é o governo que vai ditar, que vai comandar a vida do povo. Ele sabe, o governo fascista sabe o que é melhor para o povo. Você vai ser governado totalmente pelo seu governo central. Você vai ter que seguir segundo as ideias do seu governo central. Ele sabe o que é melhor para você. E você, como coletivo, vai seguir esse governo. Não vai existir mais a figura do individual, como nós vimos. Por isso a ideia do do feixe de varas. Existe a nação. O governo vai fazer aquilo que é melhor para a nação. Não existe mais a figura do individual. Eu não vou pensar mais em mim, eu vou pensar no coletivo. E agora então, irmãos, nós vamos passar a ver características do que é o fascismo. O que é o fascismo? E a primeira característica do fascismo é o absolutismo. Então, o poder governamental nas mãos de um homem, cujo dever é manter e expandir o Estado. Só existia um partido no fascismo, não existiam outros partidos. O poder estava na mão de uma pessoa, no caso, na Itália, Benito Mussolini. E assim, o fascismo não aconteceu só na Itália. O mais famoso é o da Itália, com Mussolini. Existiu em várias partes da Europa fascismo, em outros países. Depois da Itália, o mais famoso é na Espanha, com Franco. Mas o fascismo não existiu só na Itália. Então, eles são absolutistas. O governo está na mão de um único homem, ele vai governar, ele sabe o que é melhor para você. O dever dele é manter e expandir o seu Estado, manter e expandir o seu país. Então, ninguém deve contestar esse homem, porque se você contestar esse homem, o machado no feixe de varas está à tua espera. E literalmente estava à tua espera. Eles criavam forças armadas, sindicatos armados, para impor a disciplina. Mas esses governos fascistas, eles davam ao povo que o povo precisava, trabalho? A ideia era essa. Mas como eles falaram, existia desigualdade. Você não vai, diferente do socialismo, que teoricamente todo mundo tinha que ser igual, lá não existia. Você vai trabalhar, você vai ser empregado, você vai ser tudo mais. A ideia era expandir. Era trabalhar e expandir.
sabendo que existiam desigualdades, sabendo que existiam diferenciações de classes. E eles não pregavam igualdade igual o marxismo pregava, né, de ter uma igualdade. Por isso, imagine um país, a Itália é um país pobre, o sul mais pobre do que o norte, pessoas tentando se ajustar no ali nos momentos de guerra e tudo mais. Você vende ideias de construir um país forte, é tudo que a pessoa quer, entendeu? É tudo que a população, as pessoas daquele país vão querer. Então, a primeira característica do fascismo é o absolutismo. Então, é um poder governamental nas mãos de um homem cujo dever é manter e expandir o país, o Estado. A segunda característica principal do fascismo é o organicismo. Uma unidade orgânica de nação-estado, como se fosse um ser humano, uma superpessoa cuja vontade representa a vontade de seus membros, mas sempre superior aos interesses do indivíduo. Então, além dele ser o poder absoluto, ele é um poder orgânico. Todo mundo, como falei, deve ter o mesmo pensamento, todo mundo deve caminhar na mesma direção. É como se o Estado fascista fosse uma pessoa, uma superpessoa. Então ele vai representar a vontade das pessoas que estão ali na Itália naquele momento e de todas as pessoas ali da Itália. Mas ele não vai pensar, como já falei, na questão do indivíduo. É pensar sempre no coletivo. O que é melhor para o coletivo, melhor para o Estado. Essa é a ideia do fascismo. Então, a primeira grande característica, e detalhe, irmãos, eu não vou ser exaustivo aqui nas características do fascismo, porque eles teriam milhares, poderíamos ficar falando por mais de 2, 3 aulas aqui sobre o fascismo. E a ideia não é essa. A ideia é mostrar os conceitos principais do que é o fascismo, suas ideias principais, porque isso é perigoso para nós cristãos. Onde isso impactou a igreja no passado e impacta ainda hoje. Então, eu não quero ser exaustivo ou exaurir a questão das suas características, porque dentro dessas características existem várias subdivisões que a gente poderia tratar, mas é dar as principais ideias do que é o fascismo. Então, o primeiro, ele é absolutista. O segundo, ele é organicista, porque ele tem uma unidade orgânica da nação-estado. E o terceiro e principal característica, ele é um governo irracionalista. Aí você fala, irracionalista? O repúdio deliberado da razão em favor do sentimento, da paixão, da intuição, da vontade e da violência. Esse irracionalismo se revela em mitos modernos tão poderosos quanto o nacionalismo e a superioridade racial. Eles impunham a lei pelo terror, como eu já falei. Por isso, não à toa que foi usado esse símbolo no seu escudo do seu partido. E a figura do líder era um líder mitológico, ele era um mito. A gente tem que tomar cuidado, porque hoje, por isso que muitas vezes as pessoas mais à direita da nossa nação aqui, falando de Brasil, quando chamam um ex-presidente de mito, por isso que a esquerda gosta de chamar de fascista. Porque eles têm essa ideia do mito, do superpessoa ali que concentra, que aglutina várias pessoas da nação. Então, eles impunham eles repudiavam a razão, era o sentimento ali em favor do Estado, da paixão pelo Estado,
eles impunham o terror pela violência, eles impunham a vontade pela violência. E essas são três características principais do fascismo. Então, o movimento fascista, sintetizando tudo isso que nós falamos até agora, o movimento fascista ele é caracterizado por uma ideologia reacionária baseada numa visão mítica do passado glorioso da nação, com a intenção de inspirar a ação política e de, por meio de uma organização efetiva das massas, atingir os objetivos básicos dos fascismos, isto é, efetuar uma regeneração nacional. Então, aqui aglutinando tudo isso que nós vimos do absolutismo, do organicismo, do irracionalismo, eles querem efetuar uma regeneração nacional, trazer a glória do passado, do que foi o país, caminhando para o futuro. E então é nesse pensamento que eles seguem, que eles caminham o fascismo. O líder geralmente possuidor de dinamismo e magnetismo pessoal, capaz de levar as multidões até a loucura, é venerado como santo e visto isento de críticas. Qualquer semelhança não é mera coincidência no Brasil. Hoje teremos manifestação na região da Avenida Paulista, em defesa de anistia e outras coisas mais, envolvendo um líder. Por isso que nós devemos ter cuidado nessas situações. Mas, como estou falando, não estou defendendo esquerda, não estou defendendo direita, não estou falando. O nosso único líder que nós devemos amar, venerar, é Deus, é Cristo. Quando a gente tem uma veneração muito grande, quando leva até multidões à loucura, ele é isento de críticas, ninguém pode criticar. Nós estamos quase pondo essa pessoa no lugar de Deus. Então, tem que ser, as pessoas acertam, as pessoas erram, isso tem que ser posto, sim, na balança, devemos, sim, analisar. Como falei, a nossa diretriz, de base de pensamento, a nossa cosmovisão é a palavra de Deus. Nós seguimos o que está na palavra de Deus, nós não seguimos cegamente a nenhum líder. Agora nós vamos ver o cristianismo e o fascismo, onde o fascismo entra na igreja e o que acontece na igreja. Em 11 de fevereiro de 1629, Pietro Gaspari, cardeal secretário do Estado do Papa Pio XI, e Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, que colocava um fim na questão romana, a disputa de 6 anos entre o papado e o reino da Itália. E o que é essa questão romana? A questão romana refere-se à disputa territorial ocorrida entre o governo italiano e o Papa durante os anos de 1861 e 1929, que culminou na criação do Vaticano pelo Tratado de Latrão, durante o governo de Mussolini. Isso nós já vimos, quando nós vimos os erros do catolicismo na série de estudos anteriores a este que nós estamos tendo agora, nós passamos por tivemos uma aula sobre isso, sobre a Igreja e Estado. E então o Mussolini vai doar as terras onde hoje está o Vaticano para a Igreja Católica. Mas isso teve um preço. Qual foi o preço? O preço foi o apoio da Igreja Católica para Mussolini na Itália.
Lógico, ele vai dar dinheiro vai dar terras e vai dar dinheiro para a igreja Mussolini. Em troca, a igreja católica romana vai apoiar o seu governo. Tudo isso já foi aula que nós tivemos no passado, tivemos no estudo dos erros do romanismo. Recentemente, a relação da Igreja Católica com o fascismo italiano voltou a ser discutida após uma reportagem investigativa do jornal britânico The Guardian. A reportagem revela que, por trás de uma estrutura de paraíso fiscal disfarçada de empresa, o portfólio internacional da Igreja foi constituído ao longo dos anos, usando dinheiro originalmente entregue por Mussolini em troca do reconhecimento papal do regime fascista italiano em 1829. O jornal cita como fonte das pesquisas arquivos públicos antigos históricos de empresas que indicariam que o início dos investimentos da Igreja aconteceu depois de milhões recebidos do regime fascista em troca da independência do Estado Vaticano e do reconhecimento do governo do ditador. Após anos, o capital se multiplicou e teria chegado a 680 milhões de euros ou 904 milhões de dólares. O Vaticano declarou que a reportagem, como um conjunto de notícias imprecisas e infundadas, reunidas de forma tendenciosa e pouco rigorosa. Óbvio que eles não iam admitir publicamente que foi assim, mas Mussolini deu pouco dinheiro para a Itália, para o governo, para a Igreja Católica, né? Algo em torno só de 680 milhões de euros. Muito dinheiro para uma igreja apoiar o seu regime ditatorial, regime de terror ali na Itália. Como eu falei, hoje muitos cristãos são chamados de fascistas. E hoje até existe um termo cunhado em 1970 para falar de cristãos fascistas, que nós vamos ver, que é o cristofascismo. O cristofascismo, o que seria? Seria a apropriação de uma teologia fundamentalista por um governo autoritário que tem práticas de desprezo pelos pobres, de defesa da família idealizada cristã, de contrariedade em relação às políticas de inclusão social, em especial aquelas destinadas às minorias. Uma forma de governança baseada no fundamentalismo que pratica o ódio aos diferentes, às minorias e aos pobres. Antes de falarmos sobre isso, de onde vem esse cristofascismo? O cristofascismo é uma combinação de cristianismo e fascismo. Foi criado pela teóloga alemã Dorothee Sölle em 1970. Sölle, uma defensora da teologia da libertação, usou o termo para descrever segmentos da igreja cristã, que ela caracterizou como totalitários e imperialistas. Sölle se refere às práticas de religiosos cristãos que agridem verbal e fisicamente mulheres que desejam ter o controle dos seus próprios corpos, classificados como abortistas, e cidadãos que vivem publicamente a sua orientação sexual. Então, o que seria o cristofascismo? São governos que não defendem pautas fugiu a palavra agora. Progressistas, obrigado, presbítero. São governos que não defendem pautas progressistas, que têm uma visão baseada nos princípios cristãos. Para eles, isso é um governo cristofascista. Para eles, isso é um governo fascista. Por isso que o ex-presidente é chamado de fascista, porque ele é um governo que, desde o início do seu governo, falou que era contra tudo isso que o progressismo prega, aborto, questão ideológica sexual, todas essas coisas, que ele era contra tudo isso. Então, por isso também ele era chamado de fascista. Que ele tinha ódio às minorias, que ele tinha ódio aos pobres, que ele tinha ódio aos diferentes.
Tudo isso não é novo, já é de 1970, quando Dorothy Sur condena os cristãos que, segundo ela, agridem verbal e fisicamente. Então aqui cabe um comentário. Nós devemos ser contra as pautas progressistas? Óbvio. A Bíblia condena toda a pauta progressista. A Bíblia é pró-vida, a palavra de Deus é pró-vida, a palavra de Deus ela é pró-vida. Nós vemos que a questão homossexual é pecado. Então todas essas coisas estão na palavra de Deus e tudo isso nós devemos condenar. Agora, quando ela fala que os cristãos agridem verbal e fisicamente, o que é agressão verbal? É eu não falar? Ou é o meu jeito de falar? Porque eu tenho que falar que a prática da pessoa está errada. Confrontá-la com o Evangelho. Então, não posso ser taxado como agredindo ela verbalmente. Ela não aceitar que eu fale, tudo bem. Mas agora, se eu falar e ela falar que eu estou agredindo verbal, não é. Então, eu tendo a entender essa fala da Dorothy Sur no sentido do jeito que a pessoa fala. Agora, nós também devemos ser totalmente contra a agressão física. Não devemos agredir uma pessoa pela sua orientação sexual, por ser contra o direito à vida, não cabe a nós agredi-la fisicamente, essa pessoa. Nós devemos orar por ela, nós devemos pregar a palavra de Deus a ela, mas nós não devemos agredir. Se alguém se algum cristão faz isso, ele está errado. O fascismo pode tornar-se atraente para muitos cristãos em função de sua ênfase sobre aspectos como disciplina, autoridade, dedicação altruísta e patriotismo. A sua violência característica, bem como a estratégia de eleger bodes expiatórios para despertar o poder motivador do medo e do ódio, o militarismo e a deificação da nação e da raça, certamente tornam o fascismo inaceitável. Então, por alguns aspectos, o fascismo muitas vezes pode se tornar atraente para alguns cristãos, porque ele tem essa ênfase da disciplina, da autoridade, e que a pauta progressista não tem nada disso. Cada vez mais a pauta progressista mina as relações interpessoais, a relação de família, de autoridade. Então, cada vez mais a autoridade ela é desprestigiada hoje em dia. A gente vê isso, filhos, do jeito que os filhos falam com os pais hoje em dia, que as crianças tratam os professores nas escolas. A autoridade está em completo declínio. Então, pela disciplina, pela autoridade, pelo patriotismo, todas essas coisas são pautas que muitas vezes os cristãos são a favor disso. E nós devemos sim ser a favor da disciplina, da autoridade. Nós devemos amar o nosso país, devemos respeitar as nossas autoridades, desde que elas, como o pastor falou há 2 domingos atrás na escola dominical, na aula da escola dominical, desde que o que eles nos ordenam não contrarie a palavra de Deus. Devemos orar, a Bíblia nos manda que nós oremos pelos nossos governantes, e nós fazemos assim dominicalmente nos nossos cultos, oramos pelas nossas autoridades. Mas então nós devemos ter cuidado para não abraçarmos o fascismo sem pensar no seu conjunto total de ideias. Então agora nós vamos começar a ver por que nós devemos rechaçar, biblicamente falando, o fascismo. Por que nós devemos abandonar
essas ideias. Acho que já ficou bem claro para os irmãos, nesses slides que nós já passamos, as concepções principais do fascismo. Se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, quiser comentar, por favor, fique à vontade para interromper. Como eu falei, primeiro, acima de tudo, o fascismo vai falar que o seu líder, o seu mito principal, ele é o quase digno de veneração e nós só adoramos ao nosso Deus. Então, pensando biblicamente, primeiro texto, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu trono, Salmo 47:8. Só existe um governante a quem nós devemos obediência total e restrita, que é o nosso Deus. Ele está assentado no seu trono e ele domina, ele reina sobre todas as nações. Ainda que cada nação tenha o seu presidente, o seu governador, o seu líder, mas é Deus que governa todos. Todos estão ali, porque Deus permitiu que cada um estivesse no comando de uma nação, mas é Deus governando todas as nações. E Deus está sentado no seu trono. Então, nosso dever nosso líder, nosso governador, nosso governo supremo é o nosso Deus. E só Ele nós devemos adorar. Não devemos ter, como diz o ditado, nós não devemos ter político de estimação e defender cegamente nenhum político. Nem político, nem artista, nem jogador, nem nada, mas nós estamos falando de governos, né? Então, de um governador. E Deus manda que nós busquemos, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Então, nós temos um único governante, que é o nosso Deus. E nós devemos buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Nós não devemos buscar nosso bem-estar, nossas ideias, as nossas concepções de políticas. Nós devemos buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, buscar, em primeiro lugar, o nosso Deus. Mas isso não exclui, como agora eu vou entrar para rebater a fala da Dorothy Searle, quando ela fala que as igrejas não se preocupam com o lado social. O lado social, a igreja deve se preocupar? Deve. É a pauta principal da igreja? Não. A pauta principal da igreja, como diz a nossa primeira pergunta do breve catecismo, é louvar a Deus e adorá-lo para sempre. Silvana. Então, presbítero, porque pelo meu entendimento, a pauta progressista, o que ela substitui? Ela coloca o próximo em primeiro lugar, né? E Deus vai por último. É o próximo que está em primeiro lugar. Sim. Então, eu cheguei a ver um culto em que eles falam que antes de pregar o evangelho, tem que se matar a fome da pessoa, que ela não vai ter nem condições de ouvir o evangelho se não tiver, ou seja, colocando a pauta social à frente de tudo, né? E me chama a atenção pelo cristofascismo, eu nunca tinha ouvido falar desse termo, que foi cunhado em 1970, né? Mas que é bem atual. O interessante é que os verdadeiros cristãos, claro, não vão aderir à agenda do fascismo, da violência, disso, daquilo. Mas os verdadeiros cristãos estão preocupados em divulgar a palavra de Deus. Eles não perdem tempo. Divulga a palavra de Deus, tem uma vida de oração, de fé, enfim. Não atacam, eles entram em ação, são servos que estão em ação. A pauta progressista, igrejas progressistas, elas têm a necessidade, até uma estratégia, de, para justificar o que eles fazem, tem que colocar, nem sabia desse cunho, cristofascismo, ou colocar a igreja que é fiel e conservadora em termos de fidelidade, mesmo a palavra de Deus, como pessoas que não estão interessadas em atender o pobre. Eles necessitam
é uma retroalimentação para se justificar. Esse é o meu entender, né? É exatamente isso. Esse cristofascismo, na verdade, é como se fosse um xingamento para os cristãos fiéis. Porque isso quer dizer, vocês não se preocupam com os marginalizados da sociedade. Nós devemos nos preocupar, sim, evangelizar a todos, ajudar a todos, mas o primeiro dever daí como igreja é louvar a Deus. E no intuito de louvar a Deus, é pregar o Evangelho para que mais pessoas louvem a Deus conosco. Como eu falei, rebatendo tudo isso, essa fala desses que nos chamam de cristos fascistas, o que nós temos? Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Só um minutinho, Dai. A igreja, no início do Novo Testamento, depois que Cristo já tinha subido aos céus, a igreja no seu início, qual era o papel da igreja? A igreja perseverava o quê? Primeiramente, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas ela não ficava só nisso, a igreja. Ela cuidava, sim, dos necessitados que haviam ali. Como diz, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então a igreja cuidava daqueles que tinham necessidade. E a igreja era reconhecida por isso, que no final do texto vai ser dito, contando com a simpatia de todo o povo. A igreja era reconhecida pelo seu trabalho, primeiro pela sua devoção a Deus e também pelo seu cuidado dos necessitados. Nós devemos sim cuidar daqueles que estão em uma situação de vulnerabilidade. Devemos cuidar dessas pessoas. Dai. Eu não sei se você chegou a comentar, porque eu tive que sair por causa do Arthur, mas a gente também vê em algumas igrejas ditas evangélicas um pouco do fascismo, né? Essa coisa do carisma do líder, o líder que manda, uma idolatria mais pelo líder do que propriamente pela palavra de Deus, por Jesus Cristo e tudo mais. Porque você falando, eu me lembro, por exemplo, do caso do Jim Jones, que ele virou como se fosse um presidente ali da igreja, que era enfim, eles foram lá para uma região isolada no Brasil. Ele determinava, ele mandava, as leis eram deles, e ele iniciou como pastor, e depois ele montou toda aquela seita e ninguém contestava mais ele, né? E aí a gente tem, mais recente, a questão da Flor de Lis, que ela entrava na igreja, era uma idolatria, tinha uma música especial para ela entrar, né? Como se fosse um anjo, tinha alguns que falavam, nossa, é o anjo que está entrando na igreja, né? Estava vendo recentemente também uma questão de uma apóstola que fazia toda essa entrada também com trombetas e tudo mais. E o próprio agora nos Estados Unidos, o Kanye West, que é um lunático, que montou uma igreja para ele, e ele faz um monte de comentário, apoiou o nazismo e tudo mais, aí depois caiu em si e falou, não, eu acho que nazismo não é tão legal assim, mas ele tem uma igreja e ninguém contesta ele dentro da igreja, né? E todo mundo idolatra ele, todo mundo gosta dele, não importa o que ele faça. Como eu falei, nós estamos tratando aqui de uma ideia política que é o fascismo. Mas isso também se aplica dentro da igreja no sentido de não devemos ter nenhum líder supremo dentro da igreja. Nós não devemos seguir. Primeiro que nossa igreja não tem um líder supremo, a igreja presbiteriana não tem um líder supremo. Diferente de igrejas que o bispo, o apóstolo é o líder supremo dela, na igreja presbiteriana nós não temos isso.
Mas a gente não deve seguir cegamente a nenhum líder. Nós devemos, sim, obedecer aos nossos líderes. Agora, trazendo para o contexto de igreja, nós devemos respeitar, honrar os nossos líderes, seguir os nossos líderes, enquanto eles se mantêm fiéis à palavra de Deus. A partir do momento que eles deixam de ser fiéis à palavra de Deus, nós devemos também repreendê-los. E assim, é uma aberração você pensar numa entrada pomposa para um pastor, bispo, o que quer que ele se designe. O culto, primeiramente, ele é vertical, nós prestamos nosso culto a Deus, nós não prestamos horizontalmente às pessoas que estão à nossa volta. E quando nós fazemos isso, nós prestamos nosso culto horizontalmente, nós estamos pensando nas pessoas que estão à nossa volta, nós não estamos em adoração ao nosso Deus. Senhor Mário. Eu acho que aqui no Brasil, o maior exemplo que nós temos, ou um dos maiores exemplos, é o Edir Macedo, né? Além da igreja, o setor de comunicações que hoje ele manda no partido político, então eu acho que é dali a ligação entre ele e o fascismo, é muito grande. Desculpa, eu perdi, o retorno para mim está horrível, eu não entendi efetivamente o que foi falado, eu perdi um pouco do retorno. Eu vou repetir, Por favor. dá para escutar agora, Edu? Tá. Então, eu acho assim, a maior ligação aqui no Brasil, né, um dos maior fascistas, seria o Edir Macedo, né? Ele tem uma rede de comunicações muito grande, ele tem um partido político também hoje, e além de outras empresas, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, ele talvez seja hoje um grande representante desse fascismo aqui no Brasil, religioso. Fascismo religioso aqui no Brasil. Sim, pode ser mesmo, porque ele tem um mega conglomerado à sua volta, né? Que ele comanda. Outro texto, também em Atos 4. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. Novamente, os cristãos, primeiro crendo, tendo no coração a alma, e depois cuidando dos necessitados. Presbítero Marcos Serra. Minha pergunta não tem a ver com esse texto. A minha colocação era só dar uma complementação ao comentário que o Dr. Mário comentou. A Igreja Universal não é considerada uma igreja fraternal, nem irmã em Cristo com a nossa denominação. De fato, a Igreja Universal não é. A Igreja Presbiteriana, já de resolução do seu Supremo Concílio, já não considera mais a igreja, entre outras igrejas, a Igreja Universal, não, porque por práticas contrárias à palavra de Deus, porque eles não têm no entendimento a Bíblia como única regra de fé e prática. Eles têm participado. Sim. Não são consideradas. Então, os cristãos, novamente, ajudando, cuidando dos seus necessitados, nesse texto de Atos 4:32. E o último texto, em Atos ainda, agora no Atos 6, quando houve um momento de falha na distribuição daquilo que estava para os necessitados, foi criado o ofício do diaconato. Então, a igreja preocupada em cuidar, no momento que começou a falhar a distribuição, a igreja falou, porque como a gente viu no texto anterior, no texto de Atos 4:32, eles traziam e depositavam aos pés dos
apóstolos. Os apóstolos cuidavam da distribuição e os apóstolos também cuidavam de pregar a palavra. No momento em que essa tarefa ficou pesada e que pessoas haviam começado a ser esquecidas na distribuição, foi criado um ofício específico para isso, para cuidar deles, que é o diaconato. Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, para aqueles que alegam que os cristãos não se preocupam com os necessitados, a Bíblia nos ensina que nós devemos cuidar deles. E a Igreja Presbiteriana tem uma série de serviços de apoio aos necessitados. Nós não devemos nos esquecer deles. Lógico, como eu falei, devemos cuidar deles, sim. A prioridade é louvarmos o nosso Deus, pregando a palavra do nosso Deus. Mas eles não devem ser esquecidos. Para terminar, eu trago a pergunta 105 do nosso Catecismo Maior de Westminster, que diz: quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? E aqui eu trago toda a descrição, mas eu vou me ater no final dele, quando diz, entre outras coisas, o que proíbe o primeiro mandamento: o fazer os homens senhores da nossa fé e consciência. Isso é quebrar o primeiro mandamento, quando nós fazemos homens como nós, senhores da nossa fé e da nossa consciência. Nós estamos quebrando o primeiro mandamento da palavra de Deus. Concluindo, irmãos, continuo trazendo, porque, como aprendi com o presbítero Marcos Sati, tem que trazer completo a questão e as suas respostas e as referências. A referência para isso, para o que ele foi falado ali aqui atrás, do fazer de jovens senhores da nossa fé e consciência, é Atos 5:3, que eu também deixei em destaque. Concluindo, irmãos, recapitulando tudo que nós vimos nesse dia. Nosso reino é um reino espiritual, não é um reino terrestre. Nós não devemos seguir cegamente a nenhum líder terreno, seja presidente, o que quer que seja, líder de igreja, do que for, nós não devemos seguir cegamente a nenhum líder. Devemos obediências aos nossos líderes, sim, enquanto as suas ordens não contradigam as ordenanças de Deus. Nós devemos, sim, ajudar aos necessitados. E um mundo justo e bom só existirá quando Cristo voltar, pois o cerne das desigualdades deste mundo é o pecado que tenazmente em todos os homens habita. Então, irmãos, o fascismo queria o progresso da nação, ao custo de ter um líder único, ao custo de manter as desigualdades. Nós sabemos que, mesmo ajudando aos necessitados, nós nunca vamos acabar com as desigualdades, porque a questão da desigualdade é uma questão do pecado que habita no coração do homem. Então não há método que vai fazer isso terminar. Podemos diminuir? Sim, podemos, mas zerar nunca vai ser zerado até quando Cristo voltar e restaurar os céus e a terra. Que Deus nos ajude a não ter nenhuma figura mítica nos nossos líderes terrenos, para não seguir cegamente a nenhum líder. Que ele não seja incontestável em todas as suas ações. Que nós
tenhamos, sim, nosso único líder, que nós seguimos, todas as suas ordenanças é Deus, através da sua palavra. Que nós cuidemos daqueles que podemos cuidar, daqueles que nós podemos ajudar de necessitados. E que Ele nos ajude a sermos fiéis à sua palavra. Mais alguma participação, algum comentário, irmãos? Vamos, só me, doutor Mário. Só um dado que é muito interessante, que o fascismo, em 1929, criou o Estado do Vaticano, com o Tratado de Latrão. Sim, foi o que nós falamos. Ele criou o Estado do Vaticano em troca de apoio para o seu governo. Ele sabia que precisava de apoio, e a igreja era um forte apoio que ele precisava. Então ele cedeu terras de Roma para a Igreja Católica Romana, em troca do apoio da igreja para o seu governo ditatorial. Vamos terminar com uma oração, irmãos? Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor derrama em nossa vida, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é nosso único Deus, o nosso líder, Pai, aquele que nós devemos obediência acima de tudo, Senhor. Que nós, Pai, não façamos homens igual a nós, senhores da nossa mente, senhores do nosso coração, Pai, mas que sigamos unicamente e exclusivamente a Ti. Nos ajude, Pai, a vivermos seguindo a Tua palavra, Pai, dando sempre bom testemunho. Que nós não nos esquecemos daqueles que carecem de Ti, Pai. Principalmente daqueles que carecem espiritualmente de Ti, Senhor. Levando a Tua palavra a eles, pregando a Tua palavra a eles, Senhor. Fique conosco nesse dia, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.